o capítulo 6 do Evangelho de João, versículos de 16 a 21, a gente tem assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado contra cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Jesus sabia que os discípulos estavam com dificuldade. Anteriormente a essa situação em que Jesus andou por sobre o mar, foi aquela multiplicação de pães e peixes. Então, depois disso, Jesus falou para os discípulos: olha, atravessem aí o mar da Galileia, eu vou aqui orar sozinho. Quando anoiteceu, Jesus foi lá orar sozinho. E os discípulos obedeceram a Jesus e foram atravessar o mar. E uma coisa interessante é que o tempo que eles passaram lá foi longo. Passaram horas sofrendo com as águas ali. E Jesus sabia que eles estavam sofrendo o tempo todo. Lá em Marcos, que fala sobre o mesmo texto, né, o mesmo episódio, Marcos 6,48, diz assim: Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então, na alta madrugada, né, Jesus dirigiu-se até eles e andando sobre o mar. Uma coisa interessante, querida, é que Jesus sabe que a gente passa por momentos de sofrimento. E esses momentos de sofrimento, às vezes, eles nos ajudam a entender melhor quem é Deus, a nossa dependência de Deus. E mesmo que você esteja passando por um momento de sofrimento, um momento de tristeza, um momento de angústia, isso é normal, todos passamos por isso. Esse momento nós percebemos a nossa dependência de Deus. E a coisa interessante é que, assim como os discípulos estavam ali, Jesus estava vendo o sofrimento dos discípulos. Assim como nós, quando nós sofremos, Jesus está olhando. Nós estamos sofrendo às vezes, passando tempo de dificuldade, mas os olhos de Jesus estão sobre nós. E assim como Jesus fez com os discípulos ali, andando por sobre as águas, ele vai chegar, mesmo que ande por sobre as águas. E uma coisa interessante é que Jesus, quando ele foi andando, imagine, a gente que está acostumado com o Evangelho, né, você que talvez não seja parte de religião nenhuma, não faça parte de nenhuma religião, mas você sabe essa história. Jesus andou por sobre as águas. E quando a gente fala isso, a gente fica meio cauterizado, como se fosse uma coisa tranquila. Mas imagine de madrugada você olhar no mar e ver alguém andando sobre a água. É para aterrorizar mesmo. Mas Jesus falou para eles assim, olha, uma frase que eu acho fantástica: sou eu. E a última: não tenha medo. E aí, vendo esse texto, eu fui pesquisar numa concordância bíblica digital os textos a quantidade de vezes que a Bíblia fala não tenha medo, ou não temais, ou enfim, coisas desse tipo. E são 366 vezes. É curioso, é uma por dia. Não tenha medo. Até no ano bissexto a palavra pensa: não tenha medo, não tenha medo. As angústias vão vir, as tribulações vão vir, mas Jesus está de olho nisso e ele vai chegar. Não tenha medo. Deus abençoe.